Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, lendo no livro do profeta Oséias, capítulo de número 10, que diz assim: Israel era uma videira de ramagem viçosa, que dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. O coração deles está dividido, e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Agora eles vão dizer: Não temos rei, porque não tememos o Senhor. E o rei, o que poderia fazer por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente e fazem alianças. Por isso, o juízo brota como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria ficarão com medo por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente para o grande rei. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel ficará com vergonha do seu ídolo de madeira. O rei de Samaria será como a lasca de madeira na superfície da água. Os lugares altos de Aven, que são o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares, e o povo dirá aos montes: cubram-nos, e as colinas caiam em cima de nós. Desde os dias de Gibeá, você pecou, ó Israel, e nesse pecado você permaneceu. Será que a batalha contra os filhos da perversidade não há de alcançá-los em Gibeá? E eu os castigarei na medida do meu desejo. Os povos se ajuntarão contra eles quando eu os punir por causa de sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de pisar o trigo na eira. Coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó se desfará os terrões. Então eu disse: semeei a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha, e chova a justiça sobre vocês. Vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão de seus valentes. E por isso, entre o seu povo se levantará o tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet Arbel no dia da batalha. As mães foram despedaçadas com seus filhos. Assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, Deus santo, Deus justo, Deus reto, Deus poderoso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós iniciamos mais um dia na tua santa e gloriosa presença. Somos gratos ao Senhor pelo dia que nasce, gratos ao Senhor pelo teto sobre as nossas cabeças, pela roupa que vestimos, pela cama na qual dormimos, pelo alimento sobre as nossas mesas. Somos gratos ao Senhor pela vida, pelo ar que respiramos. Somos gratos ao Senhor porque, como diz a tua palavra, todo bem, toda boa dádiva vem do Senhor. O Senhor é o Criador e o sustentador de todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus, se importa conosco. Somos gratos ao Senhor pela tua palavra que é viva, que é poderosa, que é verdadeira. Tua palavra que nos orienta, que nos admoesta, que nos corrige, que nos disciplina, que nos conduz conforme a tua vontade. Te louvamos por essa porção da tua palavra, que mais uma vez o Senhor alerta o seu povo contra a infidelidade, contra a idolatria, contra aquilo, tudo que desagrada ao Senhor. Muitas vezes somos idólatras e nem percebemos. Idolatramos a posição social, idolatramos o dinheiro, idolatramos os desejos da carne, idolatramos os desejos de ter, de possuir, de ser reconhecido, de ter fama, de ter nome, de ter muitos seguidores. Muitas vezes idolatramos o cargo, a função que temos. Pai, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor
Que o Senhor tenha misericórdia de nós e tira de nós toda a idolatria, todo o pecado, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que o Senhor nos lave com o sangue precioso de Jesus, nos perdoe os pecados e nos conduza a uma vida de arrependimento, de confissão e de abandono de pecado. Possamos viver uma vida de santidade, de devoção diária, de leitura bíblica, de meditação na tua palavra, de estudo da tua palavra, de compromisso com o Senhor e com a tua obra. Pai, em nome de Jesus, que a palavra que o Senhor disse lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25, possa arder em nosso coração e que nós não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Quanto mais o dia se aproxima, mas que nós possamos amar o Senhor, amar a sua casa, amar a sua igreja, amar o seu povo, amar a sua obra, que possamos ter a mente aberta para a obra do Senhor, que possamos nos doar para a tua obra, que possamos ser despreendidos, que doemos tempo, que doemos recursos, que possamos compreender que o Senhor é o dono da prata e do ouro, o Senhor não precisa dos nossos recursos, mas o Senhor escolheu que a tua obra caminhasse com a nossa generosidade, com o nosso desprendimento, que nós possamos compreender que há despesas, as necessidades reais na tua casa, na tua obra, na tua igreja. Necessitamos de recursos para manter a igreja aberta, necessitamos de recursos para manter os obreiros, necessitamos de recursos para evangelizar, para fazer uma programação, para preparar uma boa escola bíblica, para preparar mensagens, para estudarmos. Precisamos de recursos para pagar luz, pagar água, pagar internet, pagar, Senhor, a estrutura, pagar o lote. Tantos são os motivos, que o teu povo entenda a necessidade e que o Senhor toque no coração de cada um para que contribua com generosidade, com abundância para a honra, glória e louvor do teu nome. Que jamais falte recursos na tua casa. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, que a paz do Senhor venha sobre cada um deles. Clamamos pelas nossas casas, as nossas famílias, que cada lar seja um local de refúgio, de paz, de culto e de adoração. Clamamos pelos enfermos para que haja cura e restauração. Que o Senhor desembarace os procedimentos médicos, os exames, que o Senhor desembarace as cirurgias e que o teu povo seja curado, restaurado, para a honra, para a glória do teu nome. Clamo pela tua igreja, que a tua igreja seja o povo da Bíblia, o povo do livro, o povo das Escrituras, que a tua palavra ocupe a primazia, o centro das nossas vidas e do nosso culto e da tua igreja. Que a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, seja de fato e de verdade a nossa única regra de fé e prática. Que possamos abandonar toda meninice, toda criancice, todo subterfúgio, todo oba-oba, e que nos firmemos na tua palavra, e que a tua palavra tenha a primazia na nossa mente, no nosso coração, no nosso procedimento. E tudo isso para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Renova a tua igreja, restaura a tua igreja, fortalece a tua igreja, dá crescimento à tua igreja e dá entendimento à tua igreja que precisa trilhar o caminho da tua palavra. Nesse tempo que vivemos, um tempo de digital, um tempo de imagens, de muitas inteligências artificiais, que possamos ter a inteligência espiritual do Senhor, de buscar na tua lei meditar dia e noite, para fazer conforme tudo nela está escrito, para a honra, glória, louvor do teu nome, engrandecimento do teu nome. É assim que oramos, agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo de nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.